Gente, nós estamos aqui em mais um episódio e hoje com uma convidada muito especial para falar de um tema extremamente polêmico no mercado imobiliário. A gente está aqui com, eu vou chamar de Nanda, tá? Com a Nanda Nancin. Muito obrigada por a sua disponibilidade, pelo seu tempo. Gente, a agenda dela é extremamente concorrida, então ter essa mulher aqui, vou dizer para vocês, viu? É uma honra. Mais uma vez, muito obrigada. A Nanda nada mais é que especialista em marketing imobiliário e mídias sociais. Então, é uma pessoa que a gente aprende muito, principalmente aqui dentro da Remax. Aprendi a conhecer o seu trabalho, a admirar o seu trabalho. Obrigada. Então, muito feliz, muito lisonjeada pela sua presença. E a gente vai falar sobre um tema, Nanda, que ele é extremamente polêmico. Eu acho que todo mundo tem essa dor. E uma universidade que você deu dentro da Remax, um dia de universidade, ela foi bem forte quando você fala sobre a importância da máquina, né? As redes sociais ser uma máquina de vendas. Como fazer isso acontecer. Então, eu já vou te jogar essa primeira indagação, que a gente vai ter muita coisa, eu tenho certeza, para discorrer sobre esse assunto. Polêmica, eu já pensei que ela ia perguntar quem eu ia voltar para prefeito de São Ai, Paulo. a gente Gente, pula, né? essa daí tá tranquila. Essa a gente conta nos bastidores. Então, como a gente fazer as redes sociais uma máquina de vendas? Eu adoro falar sobre esse tema. Eu acho que o primeiro ponto, a gente estava conversando, inclusive, sobre isso antes aqui nos bastidores, é a gente entender qual é o nosso objetivo com as redes sociais. O que de resultado eu quero através das redes sociais. Entender quais redes sociais eu quero estar presente, porque cada plataforma ela performa de uma forma diferente. Então, no YouTube, a gente tem uma forma de consumo. No Instagram, a gente tem outra forma de consumo. O TikTok, o antigo Twitter, né? Nossa, não vamos entregar a nossa idade. Então, cada plataforma tem uma forma das pessoas consumirem diferente. Então, eu tenho que entender quais plataformas eu quero ter, né? Qual objetivo eu quero, qual plataforma eu quero e qual é o meu público. Eu acho que as pessoas, elas entram ali... Tem muita gente que entra nas redes sociais e, de alguma forma, vai descobrindo qual é o público ideal, né? Com quem ela quer conversar. Mas a gente, trazendo para o mercado imobiliário, é muito importante. A Remax fala muito sobre isso, né? De você ser um especialista. Quando você é um especialista, você gera muito mais valor para o teu cliente. Porque você sabe quais são as dores do teu cliente, você sabe quais são os anseios do teu cliente. Então, assim, fica muito mais fácil de eu gerar valor para ele. O conteúdo que eu vou gerar para ele vai gerar uma conexão mais rápida, porque eu entendo da dor dele. E isso é muito importante. Então, às vezes, as pessoas elas acabam criando conteúdo na internet sem exatamente saber com quem ela está falando. E, Nanda, você falou um ponto interessante quando a gente fala sobre ser autoridade, né? Ser uma referência no seu nicho de atuação. E aí eu falo, para o corretor de imóveis, como esse cara, que a gente sabe que o nosso mercado é extremamente concorrido, a gente tem os bons, né, e os mais ou menos, e os não vamos falar, como que para o profissional de um mercado extremamente concorrido, o que ele tem que fazer, quais os primeiros passos que ele tem que dar para ele conseguir se destacar e encontrar o público-alvo dele, conseguir se tornar uma autoridade no nicho de atuação dele? Vamos lá. Quando eu... por isso que eu bato na tecla do ser especialista, por isso que a metodologia da Remax, para mim, ela faz tanto sentido. Quando eu escolho o produto que eu vou trabalhar, eu já estou escolhendo o público que eu vou trabalhar. Então, exato. se eu escolho trabalhar com casas de 3 dormitórios que tem um condomínio numa região tal, eu já estou escolhendo qual é a minha persona. Porque a pessoa que escolhe morar numa casa com 3 quartos, provavelmente ela tem filhos, provavelmente a vida dela vai gerar em torno do perfil dela. E aí, eu escolhendo esse produto, eu estou escolhendo quais os conteúdos que eu vou gerar, que vão se conectar com essa pessoa. Então, se eu escolho trabalhar com investidores, com imóveis menores, eu estou escolhendo... eu escolhi esse produto, eu já estou escolhendo esse público. Estúdios, por exemplo, né? A Cirela tem estúdios para investidor. Então, eu escolhi o produto. Escolhendo o produto, eu estou escolhendo esse público. E quais conteúdos que vão se conectar com este público? Onde esse investidor ele circula? Que restaurantes que ele frequenta? Que esportes ele gosta de fazer?
Que viagens que ele acha interessante? Que tema? Será que ele gosta de artes? Ele gosta de vinho? E a partir de eu entender qual é o meu produto, entendendo qual é esse público, aí eu gero um conteúdo de valor que vai me gerar alcance, que vai me gerar compartilhamento, que vai me gerar interação. Então, tudo começa eu entendendo quem é o produto que eu trabalho. Sim. E a gente olhando, eu gosto muito da gente fazer essa relação, a gente fica preso dentro do mercado imobiliário. A gente pode aprender muito com outros mercados. Se a gente pensar num produto de e-commerce, eu preciso entender qual é o produto. Se eu vendo um anel, qual é o público que vai se interessar pelo meu anel? Ah, são mulheres, mas é qualquer mulher? Não, a mulher que é executiva. Então, qual é o conteúdo que vai gerar valor para uma mulher que é executiva? Exato. Entende? Então, acho que tudo começa eu entendendo qual é o meu produto. Qual é o produto que eu trabalho? Se eu entendo qual é o produto, eu entendo quem é o público que eu trabalho. E aí eu vou gerar um conteúdo de valor que vai me gerar leads, que vai me gerar conexões. E aí, eu posso dizer, então, que inclusive a gente teve aqui alguns convidados e a gente falou sobre 2024, a ferramenta mais preciosa que a gente tem é a comunicação. Né? Saber se comunicar. A gente debateu isso com alguns colegas que estiveram aqui também comigo no episódio. Nanda, você concorda que a comunicação é uma poderosa ferramenta de vendas? Com certeza. E aí, até juntando isso, você também concorda que hoje o mais conhecido ele vence o melhor ou não? O mais conhecido vence o melhor. Gente, vocês estão ouvindo isso da Nanda. Anotem, façam um círculo, colocam marca-texto. Assim, felizmente ou infelizmente, a disciplina ela vence o talento. Não adianta a pessoa nascer com talento, ou ela ter já uma propensão a ser bom em algo, e se ela não tem disciplina. Se ela não tem disciplina para estar, por exemplo, expondo quem ela é, a autoridade que ela tem. A gente tem vários casos dentro do mercado imobiliário que você fala assim, mas você começou há quanto tempo no mercado? 2, 3 anos? E a pessoa é conhecida e está fazendo vendas, e está gerando networking, está gerando conexão. Mas tem gente que está 10 anos no mercado e que ainda está ali patinando. Porque a diferença está na disciplina. A diferença está no dia a dia, sendo disciplinado, gerando conteúdo ou fazendo vendas, fazendo movimento, né? Recorrência, né? Nanda, marketing é movimento, né? Você tem que estar em movimento o tempo todo. E eu, sim, a minha história começou 18 anos, mercado imobiliário, então tradicional. Né? A gente fala que é trabalhando a ponta do comprador e etc. Então, eu pude observar, nesse tempo, uma mudança muito forte de exigência do consumidor. E quando você fala em persona, quando você fala em autoridade, né, de saber se comunicar com o teu público-alvo, a gente sabe que hoje o público, o nosso consumidor está cada vez mais exigente. Então, que conselho que a gente pode dar para os corretores de imóveis para se conectar à sua persona? Olha, gente, é dica de ouro. Anotem. O que eu posso fazer para me conectar com a minha persona? Eu tenho que entender quem é ela. Então, de novo, voltando na metodologia da Remax. Para eu entender quem é a minha persona, eu tenho que estar onde a minha persona está. Boa. Não tem como eu entender... eu quero trabalhar... eu quero pular do Minha Casa Minha Vida para o alto padrão. Não tem problema nenhum. Qualquer um pode fazer. Mas você tem condições de circular no alto padrão? Ou até a pessoa que está começando e fala assim, não, eu quero começar no Minha Casa Minha Vida. Você circula nos ambientes onde Minha Casa Minha Vida podem te gerar insights? Se você não circula nesses lugares, a Paloma Albuquerque, que é para mim uma referência que eu adoro de falar sobre redes sociais, ela fala muito sobre isso, sobre circular nos lugares onde o meu cliente vai estar. Porque se eu não circulo nos lugares onde meu cliente vai estar, não consigo ter insights de pensar o que é importante para o meu cliente, o que é relevante para ele. Quais são os medos dele? Quais são os inimigos em comum que ele tem? Que eu posso falar assim, olha, isso aqui eu resolvo para você. Sim. Você considera isso aqui um problema? Só que eu só vou entender que aquilo é um problema para ele se eu circular nesses lugares, se eu entender o dia a dia dele. Entende? Então, acho que o grande insight é você estar aonde seu cliente está. Então, para eu estar onde o meu cliente está, eu tenho que entender qual que é o dia a dia dele.
né? Não adianta eu querer atender Moema se eu moro em Higienópolis. Exato. Porque meu dia a dia vai ser Moema, entende? Hoje eu moro no Higienópolis. Se eu quero ser uma corretora de altíssima performance, eu tenho que entender o dia a dia das pessoas daquele bairro. Exato. E Nanda, as ações que a gente sabe, a gente falou de recorrência, de constância, disciplina, você mencionou. E as ações para um corretor de imóvel que esteja começando agora? A gente tem muito isso, né? As pessoas falam assim, é muito difícil gerar conteúdo e de fato é. Um conteúdo bem feito, um conteúdo direcionado. A gente estava falando isso nos bastidores, sobre a importância de direcionar o seu conteúdo. É difícil. Então, para um corretor que ele está aí no teu início de carreira, na sua transição de carreira, o que é importante para ele? Quais as ações que ele tem que fazer? Agenda produtiva deve ter, não deve? Como que funciona? Porque os meus, pelo menos, quando a gente vai falar de marketing, todo mundo se assusta. Quer se esconder e fala que não precisa aparecer, que não sabe gerar conteúdo, que é tudo muito difícil. E, de fato, na cabeça das pessoas, é mesmo. Então, o que você dá de dica para quem está começando? Agora você tocou num assunto importante, né? Você falou assim, tem gente que não gosta de aparecer, tem gente que é mais tímido. Eu acho que a primeira coisa é você entender se você tá nesse jogo da corretagem ou não, né? No mercado imobiliário. Boa. Então, o mercado imobiliário é um mercado que precisa de gerar credibilidade e confiança. Para eu gerar credibilidade e confiança, eu tenho que me expor. Então, entendi o jogo da corretagem. Eu tenho que gerar autoridade para gerar um relacionamento de confiança. Quanto mais você aparecer, mais confiança você vai gerar. Então, você pode escolher não aparecer, só que o teu caminho vai demorar mais. Boa. Né? É isso aí, gente, viu? O mercado imobiliário é relacionamento, confiança, credibilidade. Como é que eu vou gerar credibilidade se eu não apareço? Se a pessoa não sabe com quem ela vai fechar um negócio, que vai ser 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 10 milhões... Como é que você vai investir em algo que você não sabe quem é a outra ponta? Então, acho que a primeira coisa é entender se você tá afim ou não desse jogo. Não, entendi que me expor é legal. Eu falei uma frase, né, num podcast, vergonha não paga boleto e não ajuda a alcançar os meus sonhos. Eu vou anotar. Vou anotar porque eu adoro isso. Mas eu tenho vergonha de aparecer. Tá bom, gente, então você não tem sonho nenhum, porque não ajuda. A minha vergonha não vai me ajudar em nada. Ela só vai me atrapalhar. E, no fundo, a vergonha, na verdade, é o medo que a gente tem do julgamento das pessoas. Só que as pessoas não vão pagar nossas contas, não vai pagar, não vai ajudar a gente a alcançar os nossos sonhos. Então, a gente tem que deixar a vergonha de lado, né? A timidez de lado. Sempre me perguntam sobre isso. Mas se eu tenho vergonha, se eu tô começando, eu sou tímido. Começa a gerar conteúdo como se você estivesse falando com o teu melhor amigo, com a tua melhor amiga. Tenho certeza. Eu acabei de subir aqui, tava falando com meu irmão. Eu tava ali super descontraída, porque eu tava falando com meu irmão, uma pessoa que eu confio. Sim. Então, gere conteúdo imaginando que você tá... Do outro lado, tem pessoas que você conhece. Então, essa é uma forma de você destravar um pouco. Não fique imaginando que vai ter 10, 20, 100, 1000 pessoas te olhando. E né? você falou uma coisa legal. Eu vejo os primeiros vídeos, não que eu seja uma pessoa nível hard disso, mas os meus primeiros vídeos era completamente travado. Eu quase não abria a boca. E aí, conforme você vai criando a prática, que é a recorrência, você vai melhorando, você vai tendo uma desenvoltura. Tanto que agora o pessoal brinca, eu falo, eu nem olho de novo. Porque se eu for olhar de novo... Essa é uma outra dica. Porque se você olhar de novo, você nunca vai achar bom o suficiente. E aí, você nunca vai postar. E aí, você nunca vai fazer. Exato. Né? O perfeito é o inimigo do bom. Né? É óbvio que você quer gerar um conteúdo de valor, de qualidade. Mas se você ficar esperando o mundo ideal, ele nunca vai acontecer. Né? Exato. Se você ficasse esperando o mundo ideal para você fazer o podcast, talvez você nunca ia chegar aqui em 20, 50, 100 episódios. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ter o início da caminhada. Sim. Né? E, Nanda, falar só de produto é chato? O que o corretor precisa ter na agenda produtiva dele de conteúdo? Essa é uma pergunta polêmica, né? Será, né? Antigamente, falavam assim, se você falar só de produto, vai ficar só parecendo uma vitrine e isso dá pouco engajamento. Eu acho que depende. Tá. Eu, Fernanda, acho que é muito mais produtivo você gerar um conteúdo humanizado. Uhum. Até porque as redes são sociais, as redes não são comerciais. Boa. Né?
tudo começou, as redes sociais começaram para aumentar o network entre as pessoas, né? Gerar relacionamento. Tanto é que hoje, se você pegar a variável que mais dá engajamento no Instagram, é a questão do compartilhamento. Então, se você quer ter um objetivo para crescer hoje no Instagram, estimule o compartilhamento do teu conteúdo. Seu conteúdo é compartilhável? Seu conteúdo é compartilhável, provavelmente você vai ter um alcance muito bom. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, as redes, elas são sociais, não são comerciais. Se elas são sociais, então ela tem que ter uma humanizada. Ah, mas tá errado eu falar só de produto? Não tá errado. Se tá dando certo para você, continua. Né? A gente vê as grandes referências mesclando isso de você humanizar um pouco o teu conteúdo, mostrar teus bastidores. Tem uma pessoa que, para mim, tá dando um show nas redes sociais, é do mercado imobiliário. Tem muita gente que não é do mercado imobiliário, mas passou a acompanhar ele porque o conteúdo dele tá altamente engajado. É um storytelling que ele conta atrás. Tudo que ele faz, ele conta uma história, que é o Israel Pires. Não sei se você já ouviu falar. Não. Vou olhar aqui agora já. Israel Pires é um cara, eu acho que ele é da Bahia, se eu não me engano, tá atuando em vários lugares no Brasil. Um vídeo dele parece uma produção de cinema. Tô seguindo agora, já tem uma galera que eu conheço seguindo ele aqui. Ele é incrível, assim, ele dá um show de marketing para qualquer segmento. Ele é do mercado imobiliário, mas ele está sendo assistido por vários mercados, porque ele está fazendo esse engajamento com as pessoas. Ele fala do mercado imobiliário de uma forma muito natural. Por acaso, ele é corretor de imóveis. Por acaso, ele está vendendo casas de altíssimo padrão no Instagram, mas ele tem... Tudo que ele faz tem um storytelling por trás. Ele compartilha a vida dele. Dentro dele compartilhar a vida dele, por acaso, ele vende imóveis. Uma estratégia boa. E aí, as pessoas se conectam muito rápido. Né? E o mais legal é que você falou sobre vender no Instagram. Então, quando eu comecei lá em 2006, isso não existia no mercado. Todo mundo falava, para que investimento em marketing se as pessoas não compram nada? Nem existia rede social. O que era rede social em 2006? Não tinha. Então, era muito difícil a gente investir, ter verba e falar que a gente precisava do marketing. Era portal e aquele método tradicional. E hoje, a gente vê um movimento totalmente diferente, que as pessoas compram imóveis, compram produtos através das redes sociais. Aí, a minha pergunta é, o corretor de imóveis que está aí começando e está querendo se posicionar e etc., ele vai começar a trabalhar os produtos dele, vai colocar lá nas redes sociais dele. Você acha interessante para essa pessoa que está começando tentar organicamente ou ela já ir direto para um turbinar, para um tráfego pago? Eu acredito isso até é uma estratégia para você poupar tempo e dinheiro. Você tem que começar no orgânico. Até porque para a gente evitar as desculpas. Né? Custa R$0 você fazer uma publicação no Instagram. Custa R$0 você fazer um stories. Antes de começar aqui, você foi e fez um stories. Custa R$0. Mas quantas pessoas você está impactando com esse conteúdo que você gerou? 10, 20, 100, 1000 pessoas? Então, tem que começar no orgânico, na minha visão. Você começa no orgânico e você começa a fazer testes também. Você varia ali a forma dos conteúdos que você está vendo e aí você vê assim, peraí. Hoje eu postei um stories e deu 10 pessoas me acompanhando. Outro dia eu fiz um stories diferente e, 100 pessoas me acompanhando. O que eu fiz aqui que chamou mais a atenção das pessoas? Então, o orgânico, ele serve muito para você fazer testes. E a pessoa que está começando... Ela vai fazer teste, né? Desde o começo, sempre, né? Para depois você partir pro pago. O pago, qual que é a diferença do orgânico pro pago? O pago, na verdade, é pisar no acelerador. Né? Só que se você pisar no acelerador sabendo que aquele caminho já deu certo... É mais fácil. É muito melhor. Sim. É mais produtivo. Você perguntou, faz uma agenda, você acha interessante fazer uma agenda produtiva? Eu acho. Os stories, eles servem muito pra gente falar dos bastidores, então tem que ser uma coisa mais orgânica, né? Tá. Que não seja muito montado. Porém, mesmo nos stories, você pode fazer uma agenda produtiva. A gente tem o caso, e por isso que eu gosto muito de olhar para outros mercados. Boca Rosa, né? Que é a Bianca Andrade, que é uma grande referência de marketing em qualquer segmento. O segmento dela é de beleza, né? Ela vende maquiagem, tudo. Ela sempre fala, né? Eu comecei na internet quando tudo isso era mato. Então, ela tem muita experiência para compartilhar.
A Bianca Andrade tem uma agenda produtiva. Ela sabe exatamente segunda-feira o que ela vai publicar, se ela vai postar foto do filho dela para dar engajamento com as clientes, com as fãs. Ela coloca que ela vai estar fazendo no trabalho, depois ela posta um tutorial de maquiagem. Então, tudo é planejado. Então, dentro do mercado imobiliário, a mesma coisa. E principalmente se você está começando. Porque quando você já tem uma certa maturidade, você já sabe aquilo que dá certo, aquilo que não dá tão certo, aquilo que você pode testar. Quando você está começando, eu acho que é extremamente relevante você ter uma agenda. Então, você pega uma segunda-feira, tira 1 hora do teu tempo só para pensar. Só para você ter o ócio criativo. Pega ali, fica rodando, vendo outros corretores, outras referências. Referências que não são do mercado. O que você pode aprender? Poxa, se você gosta... Por exemplo, eu gosto de maquiagem, gosto de roupa, gosto de arte. Inclusive, seus vídeos de maquiagem, eu estou de olho. É legal. Vou fazer mais. É até uma dica, essa coisa de você ficar se maquiando enquanto você está gerando conteúdo. Por quê? Porque o ser humano, ele tende a querer ver o final das coisas. Então, ele gera o engajamento da pessoa. Eu quero ver como é que vai ficar no final. Legal, é uma dica, não tinha pensado isso, verdade. Anotar. Verdade. Então, a agenda produtiva, você pega ali 1 hora para ócio criativo, você ficar colhendo informações e referências. Depois, você pega mais 1 hora para produção. Então, olha, é isso aqui que eu vou fazer, tarará. E depois, mais 1 hora que você pode dividir na semana a execução. Sim. Então, é 1 hora para você pensar, 1 hora para produção. Então, na segunda-feira, eu vou postar uma notícia relevante do mercado. Na terça-feira, eu vou mostrar um estabelecimento que é próximo ali da minha região de posicionamento. Vou dar dicas de restaurantes, por exemplo. Que viraliza, né, Nanda? Super. Localização. Tem um corretor posicionado numa região aqui de São Paulo, Brooklyn, Itaim. Ele fala de localização bomba. Diferenciais, bomba. Restaurante, bomba. Porque a pessoa... Primeiro que a gente gosta, né? O ser humano gosta de receber indicação. Pô, eu não quero ter uma experiência ruim sozinha. Melhor se alguém foi lá e conferiu pra mim... Poxa, por que eu vou, poupar né? o meu dinheiro, né? Exato. E tem aquela coisa quando você... E por isso que o Instagram, ele acha tão relevante a questão do compartilhamento. Acontece isso muito comigo, né? Se eu vou num restaurante com as minhas amigas e eu acho o máximo um restaurante, a primeira coisa que eu penso é assim, eu tenho que vir com meu marido aqui. Eu quero que as pessoas que eu goste estejam compartilhando daquele momento também comigo. E a mesma lógica do Instagram. Ele quer compartilhar, ele quer fazer mais conexões com as pessoas. Esse é o objetivo do Instagram. Conectar cada vez mais as pessoas. Por isso que é tão relevante a questão do compartilhamento. E, Nanda, você falou tanta coisa. E, gente, a gente aprende muito com esses episódios. E eu, então, demais. E uma das coisas que a gente estava falando sobre a questão da humanização, né? É interessante porque a gente tem uma outra polêmica no meio, que é a questão da inteligência artificial. Então, uma galera fica, né, tem a vertente de que é necessário, eu também entendo, eu acho que é bacana, é necessário, porém, é uma junção. Você, como profissional especialista nessa área, o que você pensa sobre aquelas respostas em direct de forma automática, que eu não sei, a minha especialização é humanas, direito, odeio isso. Então, o que eu fui fazer? Estudar um pouquinho do marketing, porque perdi uma grana, a gente perdeu o mercado tradicional quase R$200 mil, sem saber trabalhar, porque eu não sabia, eu não vou transferir a responsabilidade, eu não sabia fazer as perguntas certas para os meus parceiros. Então, eu era vendida muito nesse tema. E aí, eu falei, cansei de perder dinheiro, vou entender isso aí, vou estudar isso aí, vou fazer algumas mentorias, depois, inclusive, você fala da sua, porque eu quero não ser mais ser passada para trás. E aí, eu particularmente entendi que a resposta automática num direct não é bacana, porque o direct é aquela coisa que o cara quer algo ali. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que tem momentos, tem objetivos e tem formas. Eu vejo hoje a questão de você ter, por exemplo, um ManyChat que você consegue fazer uma conversa automatizada. Uma coisa é você ter uma resposta pronta, que eu acho ruim.
Se você conseguir programar no ManyChat uma conversa automatizada, eu acho que é relevante se você tem um número grande de clientes. Se você chegou nesse nível. Tá. Se você é um corretor que está começando, que você vai receber ali 30 mensagens por dia... Por favor, queridinho, né? por favor. Você tem tempo para responder 30 clientes no dia, Sim. né? Agora, se você tem um volume muito grande, ou você contrata alguém, ou você recorre a recursos automatizados, mas ali gerando uma conversa. Então, no ManyChat, você consegue... Olha, se a pessoa responder isso, a mensagem vai ser essa. Você até consegue colocar, olha... Mostra que você está escrevendo. Aí fica ali, escrevendo mensagem, para parecer humanizado. É automatizado, mas parece humanizado. Dá um tempo, a pessoa responde, aí você consegue controlar. Olha, a resposta vai vir daqui a 15 segundos, não é imediato. Porque você vê, imediato é um robô. É um robô. É. Aí você coloca, não, olha, a mensagem vai vir depois de 15 segundos. A mensagem vai mostrar que você está escrevendo. Imagina, mesmo que você saiba que está ali automatizado, dá para ver que houve ali, que tem um recurso sendo pensado por trás. Não é simplesmente, eu tô mandando mensagem automática só para despachar esse cliente e ir pro próximo, né? Todo mundo gosta de se sentir importante. Total. Acho que esse... A experiência, né? A experiência é tudo. O marketing novo é esse, é você... Por isso que eu gosto de reforçar a questão de você entender quem é a tua persona. Quanto mais você conhece teu cliente... mais o teu atendimento vai ser de valor, mais a tua experiência com o cliente vai ser de valor e mais o cliente vai falar assim, nossa, como esse atendimento foi diferenciado, porque ele se sentiu importante. Porque você despendeu um tempo ali relevante com ele, entendendo quem é ele, entendendo quais são as dores, entendendo quais são os sonhos. E o corretor, ele precisa mudar o mindset dele, ele precisa entender que ele tem que entender de marketing, não ser especialista, mas ele tem que entender. Sim. Então, ele tem que estudar, ele tem que se desenvolver, ele tem que buscar, que eu gosto de falar muito, do lifelong learning, é capacitação de forma contínua, o cara não para de estudar ali. E indo um pouquinho por esse lado, Nanda, eu sei que você tem uma mentoria, né? Sim. Até algumas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque esse pessoal tá carente disso. Sim. Lógico que a gente tem profissionais que gostam e às vezes vão por caminho errado e pegam pessoas que não entendem nada. Como eu falei, eu mesmo perdi muita grana nisso. E tem pessoas que não querem. A gente não tá falando com quem não quer, a gente tá falando com um cara que quer e ele quer entrar no mercado, ele quer se diferenciar. O que ele pode buscar, por exemplo, com as suas mentorias? Hoje eu tenho uma mentoria que são 12 módulos. E esses módulos, eles se dividem em 3, 6 em um ano. Então, você pode fazer os módulos nesses períodos. E os módulos, eles são feitos em grupo. Então, precisa fechar uma turma. Fechando essa turma, a gente começa... esses encontros que são online, 1 hora de duração de bate-papo, teoria, prática e mais meia hora para dúvidas. Entendi. E você separa corretor e broker, franqueado, tudo junto? Tudo junto? Tudo junto, tá. Tudo junto. E aí você tem os tópicos que você usa nessas mentorias, por exemplo, de 90 dias. O que você fala de 90 dias? São os mesmos módulos. São os mesmos módulos. Só muda o período. Tem gente que quer espaçar. Não, eu quero fazer em 12 meses. Eu quero fazer em 6 meses. Eu quero fazer em 3... Eu não consigo fazer menos que 3 meses. E não consigo fazer mais do que 12 meses. Porque eu acho que o pessoal se perde. Né? Depois de cada encontro, eu faço um desafio. Que é o momento onde eu prendo ali, eu costuro o que foi realizado, né? Aí eu peço para as pessoas me mandarem, olha, desafio, me manda e eu dou uma devolutiva. Tá no caminho certo? Não tá? E não é só Remax? Não é só Remax. Olha aí, gente, porque às vezes o pessoal acha que a gente é uma bolha, né? Não. Que a gente não permite, não entrega. Sabe por que não faço só para Remax? Eu tinha esse dilema dentro de mim, mas... Se o meu objetivo, né, dentro do mercado imobiliário é elevar o nível do mercado imobiliário, isso de forma geral, se que não vou falar um concorrente, se um parceiro, né, dentro do mercado imobiliário está querendo elevar o nível dele, a experiência que ele vai gerar para o cliente dele vai ser ótima, o cliente vai pensar, não, eu tenho que investir no mercado imobiliário, todo mundo ganha. Então...
se é da Remax, se não é da Remax, eu acho que se a gente investir em educação, Total. o mercado todo ganha. Total. Você falou uma coisa que eu falo muito, eu levanto muito essa bandeira. Eu sou diretora lá no Secov, então a gente está trazendo esse movimento para o Secov de desenvolver, de levantar a bandeira das parcerias, da educação. E a gente precisa de pessoas que compartilhem isso. Mas, óbvio, a gente falou que o cara na outra ponta, ele também precisa se interessar. Inclusive, depois, nos bastidores, eu tenho um convite também para te fazer em relação a esse projeto. E, Nanda, outra coisa que os corretores eles acabam perguntando muito. A gente falou sobre público-alvo, sobre o persona, que está diretamente ligado ao produto. Quando a pessoa chega, ela não sabe nem quem é o produto, nem quem, muito menos quem é o público-alvo, quem que é o persona. Como ela vai conseguir criar conteúdos até ela se descobrir? Ou você não aconselha criar nada, nem ir para as redes sociais, até ela saber com que de fato ela quer trabalhar e com quem ela quer falar? Sim, eu acho que o ponto número 1 é ela entender qual é o produto que ela vai trabalhar. Esse é o ponto 0. Tá. Entendeu qual é o produto que você vai trabalhar, você começa a gerar conteúdo a partir dele, porque senão fica algo aleatório. Como é que você vai gerar conexões se você está gerando algo aleatório? Porque essa dúvida, eu não sei ainda, então eu fico parado, o que que eu faço? Eu não faço nada. Então, o conselho você precisa saber aonde você vai pisar. Porque é assim, se a pessoa está começando... Não, eu comecei hoje no mercado imobiliário. Para mim, a primeira meta é você fechar um negócio em 45 dias. Senão, você vai desanimar. Como é que você não fecha um negócio em 45 dias? Vai pagar a conta como? Vai pagar a tua gasolina como? Vai pagar o aluguel como? Então, em 45 dias, você tem que fechar um negócio. Em 45 dias, você tem que escolher qual é o produto que você vai trabalhar. Sim. Entende? Então, escolher o tipo de produto que você vai trabalhar, a região onde você vai trabalhar, a partir dali você começa a gerar conteúdo para essas pessoas, que vai ser relevante para essas pessoas. E uma outra provocação, a gente vê muitos players do mercado imobiliário, às vezes no mesmo segmento, vou pegar aí alguns players do alto padrão. Então, a gente tem nomes grandes aí de alto padrão que fazem o mesmo trabalho, e esse é um questionamento de um corretor até da Remax. Eu faço o mesmo trabalho que essas pessoas fazem, porque eu não tenho a mesma desenvoltura, o mesmo alcance e tudo mais. O que a gente explica? Isso está muito relacionado ao nome da pessoa, à autoridade que essa pessoa gerou, porque às vezes o produto é praticamente similar, o mesmo, a forma de mostrar esse produto também, então são vídeos muito bem produzidos e aquela coisa do alto padrão, carrão, tal e etc. Mas um consegue mais, o outro consegue menos. Por que isso acontece? Para mim tem a ver com você gerar conexões, né? Será que você está fazendo de forma semelhante? Ou se você está fazendo semelhante, você teria que estar fazendo diferente. Porque cada um tem a tua essência. Tem seu jeito, né? Entende? A Paloma, não adianta eu hoje, eu vou começar e eu tô achando o máximo o Israel Pires, vou fazer os vídeos iguais a ele. Acabou, eu não vou gerar as mesmas visualizações, porque ele já gerou a essência dele, a particularidade dele, o formato dele. Eu posso me inspirar, que é diferente. De ser, copiar, né? e se inspirar é totalmente diferente. Eu posso me inspirar e falar assim, olha... Ele investiu num roteiro, um vídeo dele, eu fui buscar a produtora, ele não gasta menos de 6 mil reais em um vídeo. É uma casa de 8 milhões. Por que não investir 6 mil reais no conteúdo? Por que não? Entende? Então, as pessoas olham os números grandes, não imaginam o que existe por trás. Então, existe roteiro, existe captação de imagem, existe estudar a fala... Não adianta eu querer... O jeito de se portar. Oratória. A gente tem, por exemplo, um Augusto Braga que trabalha com alto padrão. Eu ia falar não dele. posso falar, eu quero ser igual ao Augusto Braga. Eu posso me inspirar. Eu acho que o meu perfil é parecido com o do Augusto Braga. Eu posso me inspirar. O que o Augusto Braga pode inspirar? Ele é muito focado em estética, focado em saúde,
né, em beleza, uma pessoa que se cuida. Eu posso me inspirar, mas eu não posso ser igual a ele. Se eu quiser ser igual a ele, eu nunca vou crescer. Robson Styling também. Aí você pega, são similares, mas ainda você vê Cada uma um tem sua diferença. essência, exatamente. O Robson, ele mostra bastante o bastidor dele, a família, o momento, filhos, e também tem tudo isso, né? Sim. E aí eu fico pensando, e foi com esse corretor, me perguntou, eu falei, vou perguntar para a pessoa certa, se ele assistir, ele vai saber que foi para ele. Mas o bacana é isso. Outra coisa do alto padrão, que tem essa questão, né? Quando a gente fala dos clientes vão se conectar com a sua oratória, com a sua comunicação, com você, às vezes os corretores acham que tem que andar de carro de luxo, que tem que isso, que tem que aquilo. E eu, particularmente, já vi corretores se afundar por conta disso, né? Porque eu tô trabalhando alto padrão, então eu tenho que aparecer lá com o carrão, etc e tal. E aí eu fui conversar com essa pessoa, ela respondeu pra mim, mas Dani, o cliente se conecta com esse tipo de pessoa. E aí, então, na hora até eu meio que buguei, não sabia o que eu respondia. O que você pensa sobre isso? Ótima pergunta. Quando eu começo, eu vou escolher um produto. Eu vou escolher o produto que eu vou trabalhar. Antes de eu escolher o produto que eu vou trabalhar, eu tenho que entender que eu sou um produto. Boa. Qual é o produto que eu represento para o mercado? Boa. Como as pessoas me percebem? Se eu quiser fingir ser alguém que eu não sou, eu não vou gerar conexão. Isso é fake? Isso é fake, exato. Puta Eu não vou conseguir gerar conexão, entendeu? Então, eu tenho que entender que eu sou um produto. Qual é a minha essência? Quais são os meus pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Fazer uma análise SWOT de mim. Quais são as oportunidades que eu posso gerar? Quais são as ameaças que eu como pessoa, tenho? Quais são as minhas fraquezas? Quais são minhas forças? Eu vou focar nas minhas forças. Não, eu atuo no alto padrão. A Paloma Albuquerque trabalha com alto padrão, com estúdios, com investidores. Ela não tem carro. E ela não quer ter carro. É por opção. Por opção, entendeu? Ela não precisa de um carro, né, de um Volvo, de uma X5 para se conectar com investidores. Ela tem outras formas. Quanto mais você você, mais você vai se conectar com pessoas. E a gente tem, né, um exemplo disso, por exemplo, a Tamara, né, a corretora, que ela atua bastante em Higienópolis, inclusive. Ela tem um jeito de se posicionar nas redes sociais. Sei que ela é super descolada, super, né? Cara, eu particularmente, Daniele, ela é estourada, ela é uma referência. Eu não me conecto com o jeito dela, com o estilo dela. Mas tem um monte de gente que se conecta. Um monte. Ela é número, tipo, 1. A menina tá fera, vende pra caramba, tal. E é isso que a gente tava tentando explicar. Igual você falou, as pessoas se conectam com aquilo que é real. Ela é daquele jeito. Inclusive, encontrei ela fora de redes sociais. Ela é exatamente daquele jeito. Então, primeiro é o que você falou mesmo. A gente precisa se encontrar. Né? Quem é a Daniele? Quem é a Nanda? O que a gente quer passar? E quando você fala da agenda produtiva, é real quando as pessoas começam a te acompanhar. E eu não tenho muito seguidor, mas eu tinha 0 seguidor quando eu comecei. Era uma dificuldade extrema para eu aparecer, para eu falar. E aí eu comecei a ter essa constância. Então, chega um dia que eu esqueci de postar numa quarta-feira que meu filho estava na natação. Não postei. E desculpa, na segunda, porque eu acompanho ele toda segunda-feira. Ele vai de segunda e quarta, só que eu vou só às segundas-feiras. E aí, umas 4, 5 pessoas vieram no meu direct e falou: mas o que aconteceu com o Noah? Ele tá bem? Porque você não postou que ele tava na natação na segunda. As pessoas acompanham, elas Aí gostam. eu falei, gente, então isso realmente funciona. Sim. O bom dia, que às vezes eu brinco, dou bom dia de manhã, já me perguntaram, nossa, o que aconteceu que você não deu bom dia? Aí eu fui dar boa tarde, porque eu tinha esquecido de dar o bom dia. Sim. Então, o que você falou, quando torna-se recorrência, né? A gente tem uma disciplina de passar alguma coisa, de falar alguma coisa, as pessoas, elas vão ficar ligadas. Os rituais, e aí os rituais eu aconselho serem compartilhados nos stories. Eu faço nos stories, né? A gente tem que, assim, falando de Instagram, né? Que hoje é uma das principais redes sociais que geram resultados. A gente estava falando aqui nos bastidores. Primeiro, quando eu tô dentro da rede social, eu tenho que entender qual é o meu objetivo com essa geração de conteúdo. Quem é a minha persona e qual é a plataforma que eu tô gerando esse conteúdo. Visto que eu escolhi o Instagram dentro dele tem formas de consumo diferentes também. Então,
Por que eu faço um Reels? Eu faço um Reels porque se eu quero alcance, porque provavelmente eu vou me conectar com pessoas que não me seguem, porque vai aparecer no Explorar, porque alguém vai compartilhar. Então, se eu quero crescer em números, se eu quero me tornar conhecido, se eu quero ter mais número de seguidores, eu vou e invisto em conteúdo dos Reels. Pode ver aí o Pablo Marçal, que estava produzindo 6, 7 Reels por dia, explodiu o número de seguidores dele. Aqui não estou falando de política, estou falando de uma referência dentro de marketing digital, né? Então, essa é uma estratégia. Hoje eu quero crescer no Instagram. Eu faço o quê? Faço uma produção. Quanto mais, melhor. Ai, quanto é, né, o número ideal? Não existe um número ideal. Quanto mais você produzir, mais a tua curva de aprendizagem vai ser melhor. Então, investe no Reels. Depois, eu vou para o feed. O feed é um conteúdo que ele vai ser fixo, mas ele não vai alcançar a mesma quantidade de pessoas que um Reels alcança. Depois eu venho para os stories. Os stories, ele não vai fazer você crescer número de seguidores, mas ele vai fidelizar as pessoas que já te acompanham. E depois você vem para as lives, que também nunca você vai colocar numa live o mesmo número de pessoas que você alcança nos stories. É um funilzinho, né? Sim. Os Reels, depois o feed, depois os stories, depois as lives. Então, você tem que entender qual é o teu objetivo ali. De repente, você está com 25 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas que estão te seguindo. Mas você tem pessoas que te acompanham sempre, que te perguntam se teu filho tá bem, se você não tá. Se você já tem esse engajamento, você já tem clientes que te viraram fãs, que viraram embaixadores, que mais facilmente vão se tornar clientes. Não adianta nada você ter 100 mil seguidores se você não consegue transformar nenhum desses em um cliente final. Porque aí você está fazendo hobby, você não está gerando uma máquina de vendas. Gente, eu vou falar pra vocês que o nosso tempo acabou, Nanda. Olha, Foi se rápido. A gente pudesse, a gente ficava aqui, 1, 2, 3 horas falando sobre esse tema, que eu particularmente odiava, detestava, mas comecei a estudar e chegar perto desse assunto pela dor. Então, comecei pela dor e agora sou uma pessoa que admira muito, uma curiosa desse mercado. Então, vou estudar mesmo. E, de novo, eu queria te agradecer, assim, imensamente. Galera, seguem a Nanda. Vai verificar essa questão da mentoria. Inclusive eu, viu, Nanda? Vou verificar isso. Eu acho que a gente precisa. Quem quiser a mentoria e escutar o podcast, escreve "Eu quero mentoria". E aí eu mando todos os detalhes. Olha aí. Tem um precinho, ó. Em conta. Exato. Nanda, obrigada mais uma vez, de verdade, pela tua disponibilidade. E Obrigada saiba pelo que convite. eu sou uma admiradora. A gente tem pouco tempo de Remax. Às vezes a galera fala assim, nossa, ela já tem 1 ano. Não, a minha empresa tá com 7 meses de Remax. Mas eu cheguei fazendo barulho mesmo, desculpa. Parabéns pelo movimento. A gente quer esse movimento e eu vou me esperando nessas pessoas, né? Então, a gente falou sobre inspiração, então a gente tem que aprender, tem que ser humilde, tem que aplaudir quem tem sucesso e aprender aí. E mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada.